Oi, amados. Essa é a lição 101. Eu gravei essa lição, né, e postei, e depois foi que percebi que tinha colocado, que o vídeo tinha saído em câmera lenta, ficou a coisa mais engraçada do mundo. Mas enfim, agora eu tenho que gravar outra vez, e aí já vou tentar postar o mais rápido possível. Vai atrasar um pouquinho, gente, desculpa, tá? Eu não tinha percebido. Mas então, a lição 101, ela fala: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados? Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que tem para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim Deus os perseguirá e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Então, até agora o que a gente vê é o seguinte: o pecado, tá, gente? Ele se passa apenas no sonho. Ou seja, ele não é a verdade sobre nós, ele não é o Filho de Deus. O Filho de Deus, quer dizer, ele não peca, tá? O Filho de Deus nunca peca. Mas no sonho, aqui nessa ilusão nossa, nós estamos inconscientes do nosso verdadeiro ser. E aí, por isso, nós temos atitudes inconscientes. Na realidade, gente, o nosso Pai, ele não quer que a gente pague coisa alguma. Aqui mostra aquele Deus raivoso, aquele Deus homem, né? Aquele Deus cheio de ego, cheio de ira, que nos cobra. E a verdade é que o nosso Pai nos conhece, conhece a verdade sobre nós, o nosso verdadeiro ser. E ele nunca, nunca vai querer que a gente pague por coisas que a gente faz por pura ignorância, tá? Então ele conhece o coração de cada um e ele conhece a realidade de cada um. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Porque aí a gente acabou ficando com medo da salvação, com medo de Deus, porque aí eu vou ter que pagar. E eu vou correr então da salvação, né? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o Filho de Deus.
Hoje precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real e tudo o que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Então, gente, a gente tem que entender que Deus quer a nossa felicidade perfeita, que Deus ama somente, que Deus é só amor, né? E que a gente não precisa temer o nosso Pai. E ele fala, para a gente repetir, diz: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e em seguida tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá 5 minutos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade e agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo, sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade porque o pecado não existe. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada por compreender aí, que eu sei que vocês vão compreender. Um atrasozinho, mas eu acho que vai dar certo, Deus quiser, tá? Um abraço, queridos. Até mais.